Olá, boa noite a todos. Boa noite. Antes de mais nada, eu estou feliz que vocês vão ter um curso intenso de passe. Não imagine que essa palestra é nada como um curso. É realmente um estudo bem pequeno, para que vocês consigam ter uma noção do que passa nos bastidores. No nosso centro nós temos muitos americanos e também muitas pessoas que não desconhecem totalmente o espiritismo, e todas as vezes que a gente fala, agora nós vamos para a segunda fase, nós vamos para os passes, que é o laying on of hands, e aí eles já começam, não, thank you. E aí era um problema tão grande que eu falei assim, eu tenho que dar uma palestra pequena para explicar que não tem problema nenhum, que é uma coisa positiva, que é algo muito bom e algo que já é feito há séculos, que o espiritismo não trouxe nada inovador. Nós demos um nome diferente, mas isso já acontece há muitos e muitos séculos em outros lugares do mundo. Então vamos lá. Então, para começar, esses meus companheiros do centro, eles chegam assim, que é isso? Que negócio é esse na segunda fase? Então, nesse livro, O Passe Magnético, de Salvador Gentil, ele é contemporâneo de Chico Xavier. Ele diz que é a doação de fluidos magnéticos de um médium ou de espíritos para um receptor, a fim de ajudar com a falta de energia física ou mental ou espiritual, a falta de alguma energia. Quando nós estamos doentes, nós estamos debilitados de alguma energia. Então, isso é a síntese do passe. Mas e aí? Aqui é uma foto de como é mais ou menos em todos os centros espíritas. Não significa que é exatamente assim. Não significa que seja proibido nós darmos o passe pelo lado ou por trás da pessoa, mas isso é como geralmente nós damos, a forma como nós nos conectamos melhor. E o que é um médium passista? Um médium passista não é ninguém assim com superpoderes, mas é uma pessoa que tem que ter uma super força de vontade. O médium passista não é uma pessoa que chegou na casa espírita hoje, vem ser passista. Não é vem ser passista. Cada casa é uma casa, cada casa tem uma exigência diferente, e então a gente não pode dizer essa é a regra, porque cada um estabelece o que acha melhor para a sua própria casa. Na nossa casa, por exemplo, o curso também é feito uma vez por ano, mas as pessoas são pegas a dedo. Eu pego a dedo. Aqui é bom que vocês dão para todo mundo, e aí vocês escolhem quem vai ser passista ou não. Mas como é uma coisa muito séria, a gente escolhe aquela pessoa que tem várias características que se adequam. Por exemplo, pessoas que são disciplinadas, pessoas que você pode contar com ela, pessoas que gostam de estudar. Porque não é aquele, oba, agora você é passista. Não, isso aqui é diferente de escola de samba, é uma coisa muito séria, viu? Então, no Espiritismo é um servidor dedicado que está constantemente estudando e trabalhando pela sua melhoria pessoal. Isso é muito importante. Nós precisamos trabalhar pela nossa melhoria. Nós hoje somos melhores do que nós fomos ontem, semana passada, no mês passado, na vida passada. E isso é uma característica necessária. Aquela pessoa que está ali, que não é perfeita, que todos nós temos os nossos problemas, mas que você nota que ela está sempre tentando fazer algo para se melhorar, algo para ajudar o próximo, algo para participar no centro. Isso é muito importante. E também é alguém que se preparou bem para essa tarefa de amor. Se preparou bem, estudou o dia inteiro, estudou 2 dias inteiros, só a respeito do passe. Não significa que não estudou espiritismo. Estou falando a respeito do passe. Então isso é muito importante. Depois a gente vai ver com mais detalhes. Para falar disso, tem aqui a linha do tempo. Não é algo que Allan Kardec inventou. Então você vê que na Índia, os brahmanes, eles já curavam com a imposição do olhar. O olhar deles curava. Só que existem diversos símbolos que eles pintam na mão um olho. Então, eles também faziam assim. Não significa que eles só olhavam para o doente, mas eles também faziam assim, inclusive pintando as mãos com o olho. Então, isso é bem simbólico e interessante para a gente. No Egito, no templo da deusa Ísis,
era realmente com a imposição das mãos. E eram somente pessoas de elevado conhecimento no templo que podiam fazer esse tipo de tratamento. Então era alguma coisa sigilosa, que ninguém sabia o que eles faziam para que eles pudessem fazer essas curas, e realmente as curas aconteciam. Jesus, nós todos que já lemos o Evangelho, nós sabemos a parte de todos os milagres que Jesus fazia, e diversas vezes ele impunha as mãos. A maioria das vezes a Bíblia conta a imposição das mãos de Jesus, mas não necessariamente. Ele curava com a voz, ele curava com o olhar, ele curava até com o pensamento, ele curava até com a fé do outro. Não sei se vocês se lembram, mas tinha um centurião romano que chegou a Jesus e disse algo assim: meu filho está muito doente em casa e eu sei que não tem a menor condição de você ir na minha residência, mas se eu falar com você, se você disser que ele vai se curar, eu tenho fé que ele vai se curar. Jesus ficou surpreso e falou assim: você tem a fé de muito mais fé do que outros, que são inclusive meus discípulos. O seu filho está curado. Então, vocês veem que a fé também é algo muito importante. Não adianta nada ter todos os requisitos. Estou falando isso do recipiente, ou seja, o paciente. Porque o passista pode estar fazendo o melhor trabalho do mundo na casa espírita, mas se o paciente, que tem que estar ali recebendo, que tem que ter fé, tem que estar aberto àquilo, ele está ali, não sei o que eu estou fazendo aqui, ele está construindo pouco a pouco o seu murinho de cimento. Então ele não vai conseguir receber o benefício. Então a gente vai ver como é importante dos dois lados. Os apóstolos que realizavam incríveis milagres, eu coloquei milagres entre aspas, porque hoje em dia a gente já sabe que não eram milagres. Era manipulação de energia, que hoje em dia a ciência explica. Mas naquela época ninguém sabia o que era. Mas hoje em dia a gente sabe que com o poder de um pensamento positivo, você pode manipular energias que você não enxerga, mas que elas existem. E também as curandeiras. Curandeiras ou então, como é que falam? Benzedeiras, isso. Minha família mora numa cidade vizinha muito pequena. E é até engraçado, porque tem certas coisas que acontecem na fazenda, nas plantações, que eles são todos muito católicos. Mas quando acontece alguma coisa na plantação, não chamam o padre, eles chamam a benzedeira. Isso aí, esse tipo de inseto, só a benzedeira. E aí vai a benzedeira, reza a plantação, faz lá, sei lá o que ela faz e pronto, se resolve tudo. Então nessas horas eles acreditam nas benzedeiras. Mas o importante de tudo isso aqui que a gente vai ver é o amor. Você tem que fazer aquilo com amor, você tem que estar feliz com aquele trabalho. Você tem que estar feliz de você estar ajudando aquela pessoa doente que está ali te procurando. Esse é o requisito principal, a gente vai ver várias vezes a respeito. E agora a gente vai falar desse rapaz aqui, que ele foi assim o precursor moderno. Não estamos falando da Índia nem do Egito, mas estamos falando da Alemanha, da Áustria, da França, da Europa de uma forma geral. Alguém sabe o nome? Anton Mesmer. Exatamente, Franz Anton Mesmer. Ele era um médico alemão. Muita gente pensa que ele é austríaco. Não, ele era alemão, só que ele terminou os estudos dele na Áustria e lá ele passou muitos anos. Ele casou com uma viúva muito rica, então ele ficou um pouco famoso porque ele teve acesso às classes altas da Áustria e ele começou a frequentar a corte. E ele estudou muito a respeito dos fluidos. E ele tinha várias teorias. Eu só coloquei aqui o magnetismo animal e o hipnotismo porque está mais relacionado com os passes. Mas ele tinha diversas teorias muito interessantes. E ele também tinha as teorias dos magnetos, das pedrinhas de magneto, as pedrinhas de metal, né? Que são os ímãs que a gente fala. E se você for procurar mais intensamente, ele vai criando teorias explicando o magnetismo animal, como que uma cobra chega, ela consegue hipnotizar o ratinho com o olhar, em vez do ratinho sair correndo, ele fica lá, aí ela vai, pô! Não é incrível isso?
É quando a gente fala, ficou hipnotizado com o olhar, mas é verdade, às vezes você fica hipnotizado com o olhar de alguém. Tomara que seja bom, né? Quando um olhar bom, você... E o hipnotismo em si, que ele conseguia hipnotizar as pessoas e fazer com que elas se deslocassem do seu corpo físico, indo para algo além. E é difícil explicar, naquela época era muito complicado, as pessoas não entendiam e não aceitavam. Então ele teve muitos problemas. E quando chegou uma época que ele estava muito famoso na Áustria, a corte mandou uma comissão enorme de médicos investigar e trazer provas de que o que ele estava fazendo era realmente correto, saudável, tarará. Claro que eles não conseguiram provas, porque tudo é muito subjetivo. Depende do paciente, depende dele. Não é que é igual hoje em dia. A gente não tem como provar se um passe melhorou uma pessoa, se foi um remédio. A gente não sabe isso. Então essa comitiva chegou para ele e falou, olha, a partir de agora você tem duas escolhas. Ou você sai da Áustria, ou você fica aqui, mas você para com essas suas teorias. E aí o que ele fez? Ele foi para a França. Ele saiu da Áustria e ele já tinha contatos muito importantes, porque ele frequentava a corte e ele foi parar na corte francesa. Sendo que antes dele ir para a corte francesa, ele ficou muito amigo de Mozart, que na época era um menino. Ele tinha só 12 anos de idade. Mas Mozart acreditava muito nos tratamentos dele e inclusive fazia parte dos tratamentos dele. E ele, quando foi para a França, ele curou uma mulher que era amiga da rainha Maria Antonieta. E ela contou maravilhas para Maria Antonieta e a Maria Antonieta, nossa, eu quero conhecer esse homem, traz ele para cá. Ou então, quando ele foi, começou a frequentar a corte francesa. E ele ficou tão famoso que ele não pôde mais dar atendimento de uma pessoa em uma pessoa. Ele começou a dar atendimento de grupos. Ele começou a dar atendimento de 20 pessoas por vez. E a teoria dele, a teoria do magnetismo, ele criou algo aqui que tem, vocês podem procurar no Google, que é muito interessante. Ele criou tipo uma piscina gigante. E ele colocava magnetos no fundo dessa piscina e ele colocava barras de metal ao redor que saíam de dentro da água e as pessoas seguravam, não sei se dá pra ver nessa foto, mas as pessoas seguravam essas barras de metal e ele falava para as pessoas se concentrarem e ele ia para a beira da piscina e ele dava passes. Só que as pessoas não entendiam o que ele estava fazendo. É claro que não é igual o que a gente faz hoje em dia, mas mostram que ele estava com as mãos assim muito concentrado. E as pessoas falam que eles começavam a receber descargas elétricas. Então, as mulheres, principalmente as mulheres, nós somos as que acreditamos mais, que temos mais fé. Então, nós íamos lá na corte da Maria Antonieta e elas recebiam essas descargas elétricas e quando terminava, elas diziam que tinham passado dor de cabeça, ou mal do estômago, ou o que quer que seja. E aí, a Maria Antonieta, a rainha, ela ficou viciada em passe. A Maria Antonieta não podia mais fazer nada da vida dela sem tomar um passe. E aí ela começava, não, vem mesmo, e o mesmo não saía lá do palácio, estava ali o tempo todo. O rei, né, Luís XVI, começou a ficar assim, ué, que negócio é esse homem aqui o tempo todo com essa piscina, esse negócio, essa confusão. E ele também chamou uma comissão de médicos e das pessoas mais entendidas da época, inclusive o Guillotin, o criador da guilhotina, que depois cortou o pescoço dele mesmo, e o nosso Benjamin Franklin participaram dessa comissão. Sendo que, não sei se vocês sabem, o Benjamin Franklin ele já era espiritualista na época, então ele era muito a favor das teorias de Mesmer. Só que era uma comissão grande e votação, enfim, o Mesmer acabou sendo expulso de Paris. E a gente não tem mais muita notícia do que aconteceu, mas a gente sabe que ele foi para uma cidade pequena de Paris
e lá ele desapareceu da notoriedade. Só que o importante a saber é que a maioria das pessoas que ele tratou realmente disseram que se sentiram melhor, que se sentiram sem dor de cabeça, o que é que passava neles. E isso foi muito interessante saber como que funcionou, como que iniciou, né? Como que iniciou tudo. E aí a gente passa para Kardec e o Livro dos Espíritos. Então, uma coisa muito importante para a gente saber com relação à passe é com relação ao fluido cósmico universal. Que muitas pessoas falam, ah, mas é muito difícil entender como é que isso funciona, o que é isso. Nas questões 27 e 29 tem maior detalhes, mas a gente só precisa saber um pouquinho. Então esse fluido foi o nome que os espíritos deram a esse material imponderável, que serve como um intermediário entre o espírito e a matéria, e ele permite a fixação da matéria densa, ele tem inúmeras combinações, e é o início da matéria pesada. Ok? É difícil entender. Só que o principal é que é por esse fluido que os espíritos conseguem fazer essas incríveis modificações nos nossos corpos físicos. Esse fluido cósmico universal, ele está em todos os lugares, ele está nas florestas, ele não está dentro de nós. A nossa energia é diferente. Tem que entender que essa é uma energia que ela está no planeta. E os espíritos conseguem reproduzir essa energia utilizando um médium para dar um passe no paciente. Isso é só para vocês entenderem o que é esse fluido, como que esse tratamento passa. E tem mais informações. As questões, isso tudo no Livro dos Espíritos, as questões 33, cuida da matéria, 424, Kardec faz perguntas aos espíritos a respeito de Mesmer, 484 fala a respeito das teorias dele, que ele fazia tipo um suco, como é que eu posso dizer? É alguma coisa que aconteceu aqui. Deixa eu ir falando. Ok, não pode falar. Será que eu pisei na eletricidade? Não. Bom, mas enfim, essa teoria do Mesmer, do magneto, ele achava que ele poderia colocar umas pedrinhas de magneto dentro de um copo, de uma garrafa, deixar imerso por vários dias, depois dar para a pessoa beber, ou então ele dissolvia um pouquinho das pedrinhas de magneto num volume muito pequeno, dava para o paciente beber e depois ele dava passes. E ele dava os passes já da cabeça para baixo. Então o entendimento dele é que quando ele dava esses passes com o magneto, a pessoa que havia bebido a substância, ele ia conseguir fazer com que esse magneto fosse retirando todas as doenças que a pessoa tinha e depois ia ser expelido pela urina. Então isso é muito interessante. Imagina, nossa, 1780 ele já tinha criado essa teoria. Se você pensar hoje em dia, nossa, porque quando a gente dá o passe, a gente também dá de cima para baixo com a intenção da pessoa poder expelir depois algum fluido negativo, alguma coisa negativa pela urina, pelas fezes, muitas vezes até mesmo vomitando. A gente vai falar a respeito disso, detalhes tão maravilhosos. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver assim aqui. Joia. Eu acho que eu tava aqui. Deixa eu ver se era aqui. Não, já tinha passado. Obrigada. As minhas palestras são cheias de emoção. Tem vezes que eu ponho o vídeo para passar, o vídeo some, aí eu tenho que fazer dublagem. E aí a 555 fala feitiçaria, mas na realidade não era feitiçaria, que eles não tinham um nome, eles queriam dizer mediunidade. Mas aí Kardec pergunta a respeito desses feiticeiros. Quem são esses feiticeiros? Se vocês forem no Livro dos Espíritos e ler, os espíritos dão a entender que são pessoas que têm uma característica, como é que eu vou explicar? Uma característica de passar energia
para outras pessoas que estão em deficiência dessa energia. Muito interessante. Não botei de propósito, vocês têm que ir lá pesquisar. Aí, o porquê de receber passes? Isso me perguntam sempre no centro. O porquê de receber passes? A vontade que eu tenho de falar é por que não, né? Mas, para restabelecer energeticamente, os nossos corpos físicos e espirituais. Quando você recebe um passe, você se sente melhor. Talvez se você já está bem, você não vai sentir muita diferença, mas se você não está se sentindo bem, você sai de lá e fala, ufa, sai aliviado. Tem gente que quer até virar Maria Antonieta, vai no centro para receber passe. Se não receber passe, já fica, ai meu Deus, como é que vai ser? Não recebi passe? Não vamos virar Maria Antonieta, gente. Mas olha só, isso aqui é muito interessante. As fotos Kirlian são muito famosas, muito antigas e mostra uma pessoa antes de receber um passe, que aqui nos Estados Unidos eles chamam de reiki. Então eles chamam de reiki. Aí você fala, o que é reiki? Reiki é um passe, só que o reiki ele é pago. As pessoas gastam muito dinheiro para receber esse título de tratamento, para fazer esse curso. E a gente no centro, a gente oferece de graça. Então vocês veem como que em vários pedacinhos estava faltando energia. E depois do passe, é como se a aura dessa pessoa tivesse sido totalmente replenished. Nossa, estou faltando palavras em português. Restabelecido. Tá vendo? Tivesse sido restabelecido. Então isso é muito interessante. E agora vamos falar um pouquinho da Bíblia, porque a gente tem que saber, o nosso mestre Jesus, ele fez curas incríveis através do passe. Alguém quer me ajudar e ler? Se vocês não escolherem, eu vou escolher alguém. Jesus cura aleijada no sábado. Bem olhado. Jesus cura aleijada no sábado. Lucas, versículo, isso eu não sei. Enquanto Jesus ensinava, ele curou uma mulher aleijada, dizendo: mulher, está livre de tua enfermidade. Então ele colocou as mãos sobre a sua cabeça e imediatamente ele se ergueu e louvou a Deus. Indignado, o chefe da sinagoga disse: há 6 dias para se trabalhar, não sábado. Jesus respondeu: hipócritas, todos vocês no sábado dão água aos seus animais. Então não deveria esta mulher que o mal escraviza há 18 anos ser libertada no sábado? Seus adversários ficaram envergonhados, mas todos encantados com os milagres de Jesus. Essa passagem é muito interessante, porque Jesus era enérgico, ele era ríspido, ele era muito amoroso, mas quando ele precisava ter força, ele tinha força. E ele não era nenhum ignorante, não era nenhum grosseirão, ele foi educado. Ele falou para vocês são hipócritas. Se vocês dão comida, bebida e shelter para os seus animais no sábado, por que essa mulher não pode receber uma ajuda? Por quê? E eles não sabiam o que fazer, o que responder. Então Jesus fez com que eles começassem a pensar. Só que como eles não gostavam de pensar, eles começavam a ficar com raiva. Mas isso é para a gente ver que um passe que Jesus deu nela restabeleceu a energia dela. E se você estudar essa passagem, você vai ver que ele desconectou ela do seu obsessor, que há 18 anos escravizava essa mulher, que ela não podia andar, ela andava dessa forma. Então, muito interessante o poder, mas é claro que a gente tem que compreender que Jesus é o governador do planeta Terra, é um espírito puro, que veio aqui para nos ensinar e como que nós podemos nos comparar com Jesus. Nós somos formiguinhas que estamos tentando aprender com os ensinamentos dele, tentando nos melhorar e um dia a gente chega lá. Um outro que é muito interessante é Paulo, nosso querido Saulo, que se transformou em Paulo, e aqui em Éfesos ele também fez curas incríveis. Algum outro voluntário? Por 2 anos, todos que viviam na Ásia ouviram a palavra do Senhor, judeus e gregos. Deus fez milagres extraordinários pelas mãos de Paulo. Lenços se arrastavam pelo seu corpo, até os enfermos. Doenças sumiam e espíritos malignos saíam deles. Isso também é muito interessante, porque
Paulo tinha essas vestes e eles carregavam alguns tecidos, até mesmo para secar o rosto, porque no deserto era muito quente. E muitas vezes esse tecido saía, caía, sumia do corpo dele e ia até o doente. O doente que às vezes estava distante, não podia se curar. E quando o doente segurava aquele tecido, nossa, ele curava. E eu li isso em comentários de uma Bíblia católica. E eu achei isso muito, muito interessante. Agora, algo que é muito importante para todos nós, passistas, não passistas, a oração. Se nós lermos as passagens do Evangelho, Jesus estava em constante oração, o tempo todo em conexão com o Pai, porque ele precisava dessa conexão para poder continuar sobrevivendo aqui na Terra, que o bicho pega aqui, as coisas aqui não são fáceis. E ele estava em constante conexão com o Pai. Imagine nós. E olha o que uma fervorosa oração nos dá. Ela permite com que nós nos conectemos com os espíritos superiores. Ela renova as nossas energias e as nossas forças energéticas. E ela também limpa os nossos pensamentos das lutas diárias. Mas não é só isso. Tem vários outros fatores. Esses são os principais e quem disse foi o nosso querido André Luiz. Então, se vocês forem no livro Nos Domínios da Mediunidade, que é um livro maravilhoso, ele tem muita coisa a respeito de passes, de tratamentos espirituais, é excelente. Então, se Jesus precisava, imagine nós. Agora, como que esse passe é feito? Como é que funciona? Tem várias formas que a gente pode abordar. Vamos começar a falar que a primeira exigência é o amor, como eu falei anteriormente. O passista, ele tem que ter esse amor dentro dele. Ele não pode pegar essa função de passista se ele não gosta de lidar com pessoas, se ele não gosta de conversar com as pessoas, se ele não gosta de estar na frente de alguém olhando para a pessoa. Isso já não é uma função que essa pessoa deveria obter, porque o passista ele tem que ser uma pessoa amorosa, uma pessoa que esteja ali fazendo aquilo porque ele tem vontade de trazer o bem para outro, de trazer o bem para si mesmo, que quando nós estamos nos melhorando, e para o próximo. Quando nós somos passistas, nós estamos nos exercitando na nossa melhoria íntima, porque muitas vezes a gente está dando passe numa pessoa que a gente tem problemas muito sérios. E aí que a gente vai se melhorar, porque a gente vê uma pessoa que a gente não suporta essa pessoa, mas você tem que se melhorar e você tem que entender: Jesus, me ajude a perdoar essa pessoa que talvez numa vida passada eu tenha tido problemas muito sérios, ou quem sabe o que eu fiz para essa pessoa. E somente aprendendo a perdoar o próximo é que você vai receber o perdão. Há muitos anos atrás, uma pessoa que eu conheci, ela pulava de galho em galho, ou seja, a cada ano ela estava num centro espírita diferente. Em 4 anos ela foi para 4 centros espíritas e todo centro espírita ela encontrava alguém que ela não gostava e ela saía. E aí eu me lembro que uma vez eu falei assim: mas você não está achando que tem alguma coisa estranha? Porque a cada ano você vai para um centro diferente, todos os lugares que a gente vai a gente encontra gente que não é assim uma maravilha, não uma Brastemp, né? Igual fala no Brasil. Geladeira Brastemp, nossa, começou velho. E aí ela falou assim: não, eu quero ir num lugar onde eu me sinta bem, eu quero ir num lugar onde todas as pessoas sejam maravilhosas. Isso é uma utopia, não existe um lugar que todo mundo é maravilhoso. O que a gente precisa fazer é que nós precisamos nos tornar melhores, de conseguir compreender que os outros ainda estão num pedestal diferente, que ainda estão numa caminhada diferente. Sim, muitas vezes são pessoas difíceis, mas nós precisamos nos melhorar para poder lidar com eles. E é assim que a gente se melhora, é assim que a gente evolui. Aqui são algumas frases muito interessantes. A mente é tudo, você é o que você pensa. Se você pensar que aqui é o chakra principal, aqui é o chakra coronário, é o chakra do seu cérebro, é o chakra que conecta a gente com os espíritos superiores. Então, se aqui no cérebro está o que a gente pensa, se você pensa coisas ruins e coisas negativas, você vai estar se conectando com coisas ruins e negativas, não com os espíritos superiores, mas com os espíritos inferiores. Então, essa frase de Buda é muito correta.
Aí vem, os curandeiros, que eu falei antes, são invariavelmente pessoas generosas e amorosas, sinceramente preocupadas com seus pacientes. Então são pessoas simples, mas pessoas que fazem aquilo por amor. Não tem nenhum tipo de conhecimento, mas eles fazem por amor e ficam felizes quando o resultado é positivo. Isso aqui também é muito importante. Há mediunidades extraordinárias, mas poucos são os médiuns extraordinários. A gente sabe que mediunidade existe em qualquer raça, em qualquer país, em qualquer lugar, qualquer religião, qualquer classe social. Mas a gente não sabe que a mediunidade de um é tão boa quanto a do outro no senso de a pessoa do médium. Será que todo mundo é Chico Xavier? Muito difícil, né? Chico Xavier era um ser excepcional, um ser de amor sublime, mas que a mediunidade fantásticas em pessoas que não são fantásticas, isso é uma verdade. Depende de nós podermos nos tornar essas pessoas fantásticas. Esse aqui é um videozinho pequeno do Dr. Masaru Emoto, que é um doutor que ficou muito famoso pelo fato dele ter feito experiências com a água. Então, em vários copos ele mandava energias de amor, palavras positivas, em outros copos de ódio, de palavras negativas. Depois ele congelava e examinava no microscópio. E esse é um vídeo parecido, mas não é igual. E eu achei extremamente interessante. Vamos ver se vocês podem escutar. Mas será que não está passando? Ok, vai ver quando a gente se desconectou, alguma coisa deu errado aqui. Acho que o som tá bem baixinho. Só pra gente pôr o vídeo, o som aqui. Tá bem baixinho. Desculpa. Dusty. Dr. Emoto has conducted another interesting experiment. He placed rice into 3 É tudo em inglês. Ele coloca arroz nos 3 copos. No primeiro copo, por um mês, ele fala obrigada. No segundo, você é um idiota. E no terceiro, ele abandona. Ele não fala nada pro terceiro copo, com arroz dentro. Depois de um mês, o arroz que recebeu o tanquinho fermentou e está bonito. O arroz que recebeu palavras de ódio está podre. E o arroz que foi abandonado está pior do que o podre. Especially with regard to how we treat children. We should take care of them, give them attention, and converse with them. Indifference does the greatest harm. Dream story. Então, o Dr. Emoto, ele explica o porquê do terceiro arroz ter ficado pior do que o segundo. Porque você imagina, o primeiro recebeu amor, tá bonito. O segundo recebeu ódio, tá feio. Mas o terceiro não recebeu nada. E ele tá horrível. Ele tá pior do que o segundo arroz. Por quê? Ele faz uma comparação, inclusive, com as crianças. Porque ele também trabalha com crianças. E ele fala que quando você é abandonado, quando você é ignorado, o sentimento é pior do que o do ódio. Porque todo mundo quer receber alguma coisa. Todo mundo quer receber uma palavra de amor ou quer ser notado. E você não ser notado é muito ruim. Então ele fala dessas famílias que tem a criança que é uma criança santinha, tem a criança que é uma pestinha e tem aquela criança que os pais pouco ligam. E ele fala que isso é muito perigoso. Essa criança que é abandonada em termos dos pais não prestarem muita atenção, ou na escola, ou em qualquer que seja
o ambiente, isso é muito ruim. Então isso foi um wake-up call para todo mundo. Porque quando você dá ódio, na mesma hora aquela pessoa te responde, né? Mas e quando você ignora? Aquela pessoa se sente como? Isso é importante para a gente saber a parte da energia. Aqui são os tipos de passe. Então, o passe magnético é um passe que é dado somente pelo passista. Ou seja, se eu fosse uma pessoa que tem uma energia muito poderosa, eu estaria dando esse passe. O passe, a energia que está sendo transmitida não é por nenhum tipo de espírito, é minha. Só que quem garante que eu tenho essa energia maravilhosa? Várias pessoas têm sim, e várias pessoas falam, nossa, depois do seu passe, que coisa boa. Mas isso não garante que seja daquela pessoa. Tem certas pessoas que têm uma energia muito forte, mas a gente tem que ter muito cuidado, porque isso não é sempre. O passe espiritual, que é o passe que o passista está ali dando o passe, mas na realidade ele não está fazendo nada. Que quem está dando o passe é o espírito. Por quê? Alguma coisa aconteceu com esse passista. Alguma coisa ele não fez bem, que ele está sendo ignorado, ou seja, ele está sendo bloqueado pelos bons espíritos, para que a pessoa não receba a energia dele. Então os espíritos têm um trabalho danado para bloquear toda a energia dele e para dar o passe diretamente para o recipiente. E o passe misto, que é o passe mais comum nas casas espíritas, que é o passe que os espíritos dão o passe nos médiuns e o médium transfere aquela energia do espírito mais a dele para o recipiente. Então esse é o passe mais comum e a gente vai ver quais são os requisitos para que o passista não seja bloqueado. Uma outra coisa também é a água fluidificada. Nós, no Centro Espírita, a gente não tem a necessidade de ter um médium para dar passe no garrafão de água ou nos copinhos de água, porque ao mesmo tempo que os passistas estão dando passe nos recipientes, os espíritos... E aqui são algumas das terapias de passe. Pode ser com o passe ou sem o passe. Você vem aqui, tem uma reunião, pode ser vários tipos de reuniões diferentes, as pessoas estão com livros, então eles estão estudando. E não sei se dá para ver direito, mas bem aqui na parte central da cabeça tem uma luz que sobe. Essa luz é aquela que eu falei, que está conectando com os espíritos superiores para ajudar eles no trabalho que eles vão fazer. Então, no Centro Espírita, nós podemos ter o passe misto, que é aquele que eu acabei de falar, o atendimento fraterno, que é aquela conversa privada que a gente tem com as pessoas e geralmente, dependendo do problema, a pessoa recebe um passe no final dessa conversa. Tem também o tratamento espiritual, que é um dia específico, que a pessoa precisa vir no centro, que ele tem que estudar um pouco do Evangelho e no fim ele recebe um passe especial. Às vezes mais de um médium dá o passe, cada centro tem a sua forma. E é privado, é um tratamento privado que a pessoa tem que vir mais de uma vez, não é uma vez só. E tem a irradiação à distância, que a irradiação à distância é quando os médiuns se sentam e eles fazem orações por pessoas que estão longe, geralmente pessoas doentes que não podem vir ao centro, ou pessoas em outras cidades, ou desencarnados. Nós fazemos muitas orações também por desencarnados, para ajudar eles quando eles chegarem no plano espiritual, eles se sentirem melhor. Então essas são terapias que nós usamos ativamente o passe. Agora no lar. No lar é muito importante que a gente também faça alguma dessas. E não existe o passe em si, mas é como se fosse um passe, é como se fosse um passe que nós recebemos. No Evangelho no Lar, por exemplo. Quem aqui faz Evangelho no Lar? Temos que melhorar esse Evangelho no Lar, hein? Olha os guilties aí. Temos que melhorar o Evangelho no Lar. O Evangelho no Lar é como se nós estivéssemos recebendo o nosso tratamento semanal em casa. Quando a gente vai no Centro Espírita, faz mesmo? Hã? Uma pergunta, quem mora sozinho? Eu, no meu caso. Você faz sozinho. Eu morava com meu marido, não tinha filho. E o meu marido nunca aceitou americano, eu fazia em português. Eu fazia sozinha por muitos anos. Até que nós abrimos o centro em inglês, comecei a fazer inglês, aí eu fui correndo. Honey, vamos fazer? Não. Aquilo pra mim foi...
Mas eu continuei fazendo sozinha. Sozinha e com muitos espíritos, né? Que você tá sozinha fisicamente, mas você tá rodeada de gente ali aprendendo com você. Inclusive, por isso que nós falamos que o evangelho tem que ser falado em voz alta. Porque existem espíritos que eles não têm ainda o poder de ler os nossos pensamentos. Então, quando a gente fala, eles escutam, eles se conectam. E a gente não tem que ter medo de que fazer o evangelho no lar vai vir um monte de espíritos e vão atormentar a minha vida. Não. Quando a gente está fazendo o evangelho no lar, nós estamos protegidos. Então, o nosso anjo de guarda vai lá com esses espíritos para que eles possam aprender com a gente. E quando termina, ele leva eles embora. E eu falo que é muito importante porque é como se fosse uma limpeza energética na nossa casa. E quem tem o costume de fazer o passe, teve um dia difícil no trabalho, chega em casa, como é bom chegar em casa. Também, né, quando ela tá limpinha, não tem nenhum problema espiritual, não tem um obsessorzinho ali para nos perturbar, é uma maravilha. Então faça sozinho, porque daqui a pouco você tem um roommate, uma esposa, e você vai ver que você vai ter mais gente para fazer com você. Mas é muito importante fazer. Meditação. Meditação é uma outra forma muito boa. Um amigo meu me falou que quando a gente faz a oração, a gente conversa com Deus. E quando a gente faz a meditação, a gente escuta a resposta. Eu acho isso super interessante, porque você está ali em silêncio, concentrado, e aí começam a vir aquelas ideias positivas, e pode realmente ser a resposta de Deus. A visualização guiada, isso é muito, muito comum. O Divaldo Franco, ele tem vários CDs a respeito disso na internet. E é excelente para quem tem dificuldade ainda com a meditação. A visualização guiada, ele vai falando, vai descrevendo paisagens e você vai se teleportando para aquelas situações. E quando você termina, você está se sentindo maravilhoso. E os trabalhos de caridade, é muito importante a gente se envolver com algum tipo de trabalho de caridade. Todo centro tem trabalho de caridade, nem que seja o bazar, ajudar em alguma coisa, trazer comida para o centro. Todo centro tem as mesmas dificuldades, então nós precisamos de doação, nós precisamos de ajuda para pagar o aluguel, isso aí já é uma caridade. Mas se você puder fazer algo mais, melhor ainda. Tem tantos asilos, tantos trabalhos que podem ser feitos, e tudo isso envolve energias de paz que você está recebendo. Você não está vendo, mas você está recebendo. Aqui são os requisitos básicos para se tornar um passista. Eu sou muito tough. O pessoal no centro fala, mas precisa ser duro, porque exige disciplina. Vocês lembram que o Manuel falou para o Chico, disciplina, disciplina, disciplina? Só que quando a gente fala disciplina, não, mas é disciplina, disciplina, disciplina sempre. Eu botei aqui só 10, mas tem muitos outros que também são importantes. Mas aqui a gente vai vendo. Amor, falei que é mais importante de todos. Conhecimento, um passista precisa conhecer o Espiritismo. Um passista precisa ter lido as obras básicas. Os 5 livros são importantes. Um passista que, nunca li a Gênese. Nunca leu a Gênese? Isso aí já é um problema. Compra agora e começa a ler a Gênese. Você precisa ter lido as 5 obras básicas. Fé. Se você está ali dando passe em alguém, você não acredita em você mesmo, red flag. Uma very red flag. Você tem que acreditar em você mesmo. Você tem que acreditar que você está fazendo o melhor de si. Você não é perfeito, mas os bons espíritos te usam para fazer esse trabalho. Assiduidade e pontualidade. Isso já é uma coisa que, se o trabalho lá no nosso centro começa às 6, aí essas pessoas começam a chegar às 6h20, eu já não vou chamar para fazer curso de passe. Se eu achar, se a pessoa muitas vezes ele vem me procurar, eu gostaria de fazer, aí eu falo, olha, eu posso até pensar, mas uma coisa muito importante é você chegar antes do horário. Às 6 horas, você vai ter que chegar 15 para as 6, não 6h15 como você está chegando. Os espíritos, quando a gente marca um horário para começar o nosso evangelho no lar, antes eles já estão lá. Eles são muito ocupados, então tudo é muito organizado, a gente precisa ser organizado. Pontualidade é muito importante. Assiduidade, é verão, some do centro. O centro fica sem passista no verão. Vai todo mundo viajar pra praia. Isso é um problema muito sério.
O desejo de ajudar ao próximo, que é muito importante. A melhoria íntima, a gente tem que estar se melhorando sempre. Cuidado com a alimentação e com as bebidas, isso é muito importante. A gente não quer que todo mundo seja vegetariano, mas pelo menos 24 horas antes de você dar o passe, evita uma feijoada, evita aquele T-bone, evita coisas pesadas. Se você ainda bebe álcool, evita. O nosso corpo é o que nós somos. O fluido que a gente vai dar é o que nós ingerimos. Então a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente come e o que a gente bebe. É igual o Divaldo Franco. Ele sempre fala, não, você não precisa parar de comer carne para se tornar uma pessoa boa. Mas pelo menos no dia que você vai fazer um trabalho, você tem que ter essa consciência que você precisa. Também o cuidado com os nossos pensamentos e comportamentos. Foi justamente o que eu falei antes. Se você tem uma briga horrorosa, tem um dia horrível e você xingou um monte de gente, aí você vai lá para dar passe, você deveria já chegar para o responsável e falar, olha, eu tive um dia muito ruim, eu não estou me sentindo bem, hoje eu preferiria receber, se for possível. É claro que existem aquelas... todas as exceções, o centro só tem um passista, a gente precisa de você. Então provavelmente os espíritos vão fazer aquilo, vão tirar a sua energia e vão dar para o passista. Mas nós, muitas vezes precisamos ver que a gente tem um passista ali dando passe na gente, então não tem problema. Uma coisa importante também é não ter vícios ou parar. Isso para mim, assim, não ter vícios é fenomenal, é muito importante, fenomenal não, fundamental. Mas no Brasil, um amigo meu me falou no centro que tem um rapaz que fuma e que ele é passista. Aí eu fiquei assim, nossa, ele fuma e ele é passista? Só que aí ele falou, mas ele tá fazendo de tudo para parar. Ele fumava 3 maços por dia, agora ele fuma 1 por dia. E é por causa do espiritismo que ele tá parando. Aí eu entendi, eu falei, então tá, talvez o espiritismo seja até essa força que ele está fazendo. E a gente sabe que os espíritos fazem tudo para ajudar. Mas é obviamente que a gente não vai querer uma pessoa lá no centro fumando e depois dando passe. Tudo a gente precisa concatenar. E paciência e tolerância, que também é fundamental. E a gente aprende isso convivendo com pessoas. A gente não precisa estar no centro para a gente entender que é algo muito importante. Isso aqui é eu que penso. Um bom passista está consciente da sua importante tarefa. Ele sabe que o centro precisa dele, mas que ele precisa ainda mais do centro. Muita gente fala, o centro depende de mim, se eu não for hoje não vai ter passista. Ok, pode ser verdade, mas quanto você está recebendo do centro que muitas vezes você não sabe? Você recebe tanto do centro indiretamente que você nem tem noção de todos os benefícios que nós recebemos. E nós precisamos também falar do paciente, né? Do recipiente. Fé é o que eu já mencionei antes. Fé é muito importante. Muitas pessoas vão, eu vim aqui só para receber um passe porque minha mãe é espírita, mas eu não acredito em nada disso. Aí eu já falo. Para você estar aqui e para funcionar, você tem que abrir a sua mente. Não vai adiantar nada a gente fazer um tratamento de 1 mês com você e se você não abrir sua mente para acreditar no que está acontecendo, que você pode melhorar, isso já é um problema. Então a gente tem que ser direta com a pessoa e explicar que fé é algo muito importante para que a pessoa possa se melhorar. Aí a gente tem, com Deus tudo é possível, Mateus. E é verdade, quando a gente tem fé, quando a gente acredita, as montanhas podem ser movidas. Isso é muito importante. Agora, outra coisa importante é o mérito. O mérito é muito importante. Tem várias histórias que o Divaldo Franco conta de pacientes que receberam inúmeros tratamentos, eles melhoravam e daqui a pouco eles pioravam de novo. E aí por quê? Porque eles voltavam a cometer os mesmos erros. Quando a gente faz um tratamento, a gente conversa com a pessoa e a gente explica, olha, você tem que se melhorar, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, você não pode continuar a fazer certas coisas. Se a pessoa faz aquilo só no tempo do tratamento, quando termina o tratamento, eu tô bem agora, e volta a fazer tudo errado de novo, pum, fica doente de novo, e aí ele não tem mérito. Quando ele volta a fazer um tratamento novamente, talvez ele não receba o benefício que ele recebeu antes. Porque essa balança do mérito, ela é medida entre os débitos e o esforço da melhoria íntima. Todos nós temos débitos,
mas nós estamos tentando nos melhorar, nós estamos tentando errar menos, aí que é importante. Então isso a gente tem que também falar com o paciente. No nosso centro, as pessoas que fazem o tratamento espiritual, primeiro eles precisam fazer um atendimento fraterno. E no atendimento fraterno a gente fala tudo isso, para evitar que ele faça um tratamento e seja infrutífero. E aqui a gente também fala do autocontrole. Nossa, eu falo muito. Vou ter que ir mais rápido. Mas essa aqui é uma pesquisa do médico que ele fez com 100 crianças e ele botava um doce, uma cupcake e uma maçã e falava: se você resistir por 10 minutos, quando eu voltar, eu te dou mais um dos dois. Você pode escolher qualquer um dos dois e eu te dou. Mas se você não comer, eu te dou mais um. Se você comer, aí você já perdeu a brincadeira. E aí eles filmavam. Era muito engraçado, porque a criança começa a olhar, daqui a pouco bota o dedo, daqui a pouco cheira, daqui a pouco tá mordendo. E ninguém foi na maçã. Todo mundo foi na cupcake. Das 100 crianças, só 3 conseguiram resistir. Então, muitas vezes uma ativa força de vontade restabelece uma boa saúde. Gabriel Delany. Isso é verdade. A cura das nossas doenças físicas e espirituais tem que sair de dentro da gente. Se nós somos aquela pessoa pessimista, agora minha vida acabou, eu peguei essa doença e é o fim do mundo. Realmente acabou física e espiritualmente. Porque tem certas doenças que realmente acabam fisicamente. Você sofreu um acidente e perdeu as 2 pernas. Não tem condições de você ter suas pernas restituídas. Mas você tem condições de restituir a sua mente para que você possa voltar a pensar positivamente, se tornar ativo em algo. E aí existem tantas coisas hoje em dia, pernas mecânicas, é tão diferente. Eu vi uma entrevista ontem com várias pessoas que tiveram acidentes terríveis e eles superaram, se melhoraram, viraram fisiculturistas, professores de academia de ginástica. E fazendo coisa, teve um rapaz que ele consegue se levantar, fazer coisas incríveis. Na cadeira de roda ele levanta ele e a cadeira de roda. Então, e tudo eles falando, eu precisei entender que a minha perna não vai voltar, mas que eu tô vivo e eu tenho que continuar. Então é essa vontade que você precisa. E esse médico aqui, que eu conheci alguns anos atrás, quando eu fui assistir uma palestra com o Divaldo Franco, ele é um médico que fala isso. Ele é cancerologista e ele trata de pacientes que já estão em estado terminal. E ele tem uns tratamentos diferentes. Ele trata a pessoa da mente para o corpo, não do remédio para dentro do corpo. Primeiro ele trata a mente da pessoa. Ele começa a falar que a pessoa precisa se amar, a pessoa precisa se compreender, a pessoa tem que ter uma atividade para ele distrair da doença. Muito, muito interessante. Então, o paciente tem poder de escolher viver plenamente e morrer em paz. Porque ele fala que muitos dos pacientes dele vão morrer. São pacientes de câncer terminal. Mas o que ele fala é, ele tem pesquisas que ele fez de pacientes de câncer terminal que mesmo com câncer terminal eles conseguiram fazer coisas incríveis, conseguiam continuar trabalhando, conseguiam ser positivos e vários deles não precisavam de morfina, porque eles conseguiam se autocurar e eles não precisavam de morfina para dor, o que é incrível, que a gente sabe que câncer é algo muito difícil. Então, o Dr. Bernie Siegel, ele tem diversos livros e o Divaldo é muito fã dele e a palestra dos dois juntos em Connecticut foi maravilhosa. Aqui são os resultados que dependem de nós. Um bom passe é esse aqui, ó. Vem dos espíritos e vai para o paciente. Um passe nulo vem dos espíritos, vai para o paciente, mas é aquele paciente que eu disse, que senta e fala, eu não acredito em nada disso, estou perdendo meu tempo, não sei o que eu estou fazendo aqui. Então essa pessoa realmente, infelizmente, não vai se beneficiar. Por isso que é importante você ter um atendimento fraterno e conversar com a pessoa. E aqui são os nossos centros de força, como a gente fala no espiritismo, ou então nas filosofias esotéricas eles chamam de chakra, que é muito conhecido nos Estados Unidos. Então, ó, todos os chakras principais, são dezenas de chakras.
Esse aqui são apenas os principais. O coronário, que é o principal de todos, que é o que eu falei, que conecta a gente com a espiritualidade. O frontal, que é o da intuição, que muitos chamam do terceiro olho, né? Que são as pessoas que têm uma mediunidade, eles têm uma visão além do normal. O laríngeo, que é da comunicação, aquelas pessoas que têm uma facilidade muito grande de comunicar, uma facilidade de fazer com que as pessoas aceitem o que eles estão dizendo, mas não necessariamente que é uma coisa boa. É igual que eu falei, existem mediunidades maravilhosas e médiuns não tão maravilhosos, então é justamente a mesma coisa. O do amor, que é o cardíaco, aquelas pessoas que têm muita empatia com o sofrimento dos outros. O esplênico, que é o do poder, aquelas pessoas que têm vontade de subir na vida, que têm vontade de vencer, mas é aí que a gente tem sempre que tomar cuidado. Essa vontade de vencer passando por cima dos outros ou não? Isso é que a gente tem que ter cuidado. O gástrico, que é o da sexualidade. Os espíritos dizem que a sexualidade é uma das energias mais fortes do corpo, mas por isso que ela precisa ser bem canalizada, porque se essa energia não é bem canalizada, pode trazer inúmeros distúrbios. Chico Xavier, quando começou com a mediunidade dele, ele tinha uma sexualidade exacerbada, não exacerbada, mas normal, e ele falava que ele sentia desejos. Emmanuel chegou para ele e falou: meu filho, corre. Eu me lembro que eu estava lendo esse livro e eu falei: corre? E Emmanuel falou para ele: corre todos os dias. Eu pensei que era correndo de alguém, mas não, corre todos os dias. E aí o Chico fala que ele passou a ir para o trabalho dele, que era na Fazenda Modelo, muito longe da casa dele, correndo. Todos os dias ele ia correndo, porque ele ia queimando as energias. Não estou dizendo para todo mundo sair fazendo Cooper, não. Mas eu estou dizendo que todos esses chakras são potenciais energéticos que às vezes são muito fortes e que nós precisamos saber controlar. Porque só controlando a gente chega num balance. Tudo que é exacerbado é ruim. Então a gente precisa fazer alguma coisa no meio termo, que é aí que é bom. E o último, que é o genésico, que é que quando alguma coisa terrível acontece, você tem aquela quantidade de adrenalina que bate no seu peito, que você fica com aquela energia e você consegue fazer coisas inacreditáveis. Então existem diversas histórias. Uma de muitas histórias é na tsunami, que essa mãe de 3 filhos pequenos, quando veio a onda gigante, ela foi engolida na água com as crianças e ela conseguiu subir num lugar e os filhos sumiram. E aí ela viu que um filho ainda estava agarrado em algumas pedras, algumas coisas, só que era impossível ela conseguir salvar a criança, porque é como se ela estivesse aqui, a criança está em cima e a correnteza é assim. Mas ela se joga dentro da água, ela nada contra a correnteza, pega a criança, volta, consegue subir a criança no lugar onde ela estava antes, alguém conseguiu pegar a criança e aí depois ela não teve energia de subir e ela morreu. Mas ela conseguiu fazer algo que todo mundo que olhou falou assim: isso é impossível, naquela correnteza louca ela conseguiu fazer, mas isso acontece com todos nós. Principalmente quando a gente é movido por amor. Quando a gente quer fazer aquilo de qualquer jeito. Não é pra sair no jornal nem nada. Eu amo. Imagina o amor dessa mulher por essa criança. Então por isso que ela conseguiu salvar a criança. E todos esses chakras nós possuímos e nós precisamos controlá-los. E aqui já está acabando. Então, onde nós devemos dar os passes? Onde? Lugar físico. Não estou falando no corpo do paciente. Casa espírita. Ah, que bom! Sim, no centro espírita. Só que a gente tem que entender que existem exceções. Tudo tem exceção. Só que exceção não é uma regra, é uma exceção, por isso que chama exceção. Nós podemos dar passes em asilos, nós podemos dar passes em hospitais, nós podemos dar passes na casa de pessoas quando as pessoas estão doentes. Mas uma coisa é uma exceção e outra coisa, vem aqui, eu tô me sentindo mal, vem dar um passe aqui.
E aí começa a ser toda semana, aí já é um problema. Aí você vai lá, pega a pessoa e traz pro centro. Porque ele precisa fazer esse exercício de ir no centro. O centro é um ambiente apropriado, é um ambiente protegido. Lá que o passe deve ser feito. Mas não significa que a gente seja proibido de dar passe nesses lugares. Aqui está meu filho e meu sobrinho. Vou contar uma história rapidinho. Vamos ler isso aqui primeiro. Então, por meio de cuidados dispensados a tempo, podem reatar-se laços que estão a se romper e restituir-se à vida de um ser que teria definitivamente perecido? Essa é a pergunta que Kardec faz aos espíritos no Livro dos Espíritos 424. Os espíritos falam que sim, um passe, ele pode restabelecer laços que já estavam para se romper e acabar com a vida física daquela pessoa, e ele pode ajudar a reconectar. Aqui é uma história rápida. Eu estava no Rio de Janeiro alguns anos atrás e o meu sobrinho, meia-noite, começou a passar muito mal, febre altíssima, e no Rio de Janeiro, meia-noite, a gente sem carro, a gente pensou, meu Deus, a gente agora como é que vai fazer para ir para um hospital essa hora? E a gente começou a se vestir para ir para o hospital, e eu me lembro que pouco antes de sair eu falei assim, deixa eu dar um passe, vamos fazer uma oração, deixa eu dar um passe nele, que pelo menos ajudar ele a conseguir se restabelecer até a gente chegar no hospital, porque ele estava num nível de febre tão alta, que ele estava em delírio, e a gente não tinha notado que ele estava dormindo, então ele estava delirando e a gente não tinha visto nada. Aí juntou meus pais, a minha irmã, nós fizemos uma oração, terminou, eu dei passes nele, depois eu dei um pouquinho de água, ele acordou meio tonto, e aí eu fui correndo para me vestir, para preparar as coisas para ir para o hospital, e daqui a pouco a minha mãe começa a gritar dizendo que ele tinha vomitado a cama inteira. Aí quando a gente volta, ele estava todo imundo, aí a gente, meu Deus, aí a gente pega ele, leva para o chuveiro, aí começa a dar banho nele, e ele assim, e aí a gente está secando ele, aí ele fala, nossa, eu tô bom. Eu fiquei assim, tá bom? Isso foi tão incrível que foi a primeira vez que eu dei um passe e que teve essa resposta tão imediata. Porque uma coisa é você ter a parte doutrinária, outra coisa é você ter a parte prática. E essa foi uma parte prática, pá! E foi tão incrível que eu falei assim, você tá bom? Aí eu fui tirar a temperatura dele, em questão de 5 a 10 minutos, ele tava com 44, ele voltou para 38, a gente não conseguiu nem acreditar. Foi assim, um milagre, o meu milagre pessoal. Então, isso é para falar para vocês que todo mundo pode fazer isso. Todo mundo pode restabelecer a saúde de alguém, principalmente quando você está fazendo com amor, você está dando o seu melhor. Então, isso é possível. Agora a gente já está acabando. Esse aqui é um videozinho do Divaldo Franco, que eu gostaria que todo mundo pudesse assistir na íntegra. Só que são 10 minutos, então eu vou mostrar só 5 minutos e aí acabou. Divaldo agora nos demonstre um passe que fique cansativo para quem recebe, para quem aplica, e monótono, asepsia, repouso e doação. Deveremos ter o cuidado com o campo vibratório. O campo vibratório é toda a área que envolve a pessoa. Quando estivermos fazendo a limpeza de campo, nós tiraremos a energia negativa. E esse campo, obviamente, ficará saturado dessa energia. Ao retornar as mãos por um campo neutro, por dentro, retiramos e retornamos. Retiramos e retornamos. Mas nada que venha a se transformar num ritual. O Espiritismo não tem ritual. Não tem formalismo, não tem cerimonial. Estamos falando de uma técnica. Então vamos dizer que agora esclarecidos, vamos aplicar o passe. Tomemos uma postura agradável, um pé à frente, o outro atrás, para nos movermos se estarmos desequilibrados. Evitemos a respiração sobre a face da pessoa. Não é necessário aqui nos reportarmos aos cuidados da higiene, porque é muito desagradável
uma pessoa descuidada acercar-se de outra, produzindo náuseas ou reações compreensíveis. Temos bastante cuidado com os nossos odores, para não criar constrangimento. E quando a pessoa vier, nós não reagirmos, porque somos, acima de tudo, pessoas. Então, não falamos da higiene corporal, porque é óbvio, mas ao passista exige-se-á muito mais. Quando ele transpirar e sentir-se sem a condição física, ele cede um lugar a outro, porque não deve ter a pretensão de ser salvador do mundo. Se ele se salvar a si mesmo, já é uma grande coisa, e se ele ajudar alguém, é um grande coroamento. Daí não deveremos respirar resfolegadamente. Há pessoas que, para impressionar, resfolegam e agitam-se e movem. Não tem nenhum efeito. O passe não é pela força muscular. Isso é só para impressionar. Não tem nenhum valor. Pelo contrário, quanto mais discreto, quanto mais rítmico, quanto mais nobre, melhor efeito. É óbvio. Então passemos à aplicação. Oraremos. Devemos tocar as pessoas. Não é necessário segurá-las, puxar dedos, são superstições. Porque tem que puxar os dedos, puxar os braços, sacudi-los. São quejandos que nós colocamos em uma terapia superior para impressionar. Está no Evangelho. Não é por muito chamar Senhor, Senhor, que se entrará no reino dos céus. E o profeta dizia, este povo me tem nos lábios, mas não me tem no coração. Então é uma terapia evidentemente psíquica, de perispírito a perispírito, de alma a alma. Eu já passei um pouco do horário, então eu não quero me demorar demais. Vocês podem ir no YouTube que vocês encontram o vídeo inteiro, são 10 minutinhos e é um vídeo excelente, com técnicas, e ver o Divaldo tão novinho é muito incrível. Falar nisso, o Divaldo vai estar no prédio do nosso centro no dia 12 de março, já estamos vendendo os tickets, se vocês quiserem participar, é em Midtown Manhattan, na 42, será um prazer. Então, só para terminar, o principal é sempre a oração, meditação e a visualização guiada, e o amor que tem que sair de dentro de nós. Só com esse amor que nós vamos ser bons passistas, bons espíritas e bons seres humanos. Obrigada.